Olá, eu sou a professora Célia. Nós vamos trabalhar literatura e o assunto sobre literatura, ele é um tanto quanto extenso e nem sempre muito bem entendido e aceito pelos candidatos ao Enem e pelos vestibulandos de modo geral. Entretanto, nós vamos tentar trabalhar com vocês de um modo que vocês tenham não só um entendimento mais claro sobre o que é a literatura, mas passem a ter também um certo prazer ao entendê-la, porque a partir dela vocês vão conseguir compreender melhor os livros que talvez vocês tenham lido e achado chato, tá bom? O Enem tem dado um foco muito diferenciado para a literatura, especialmente no referente às competências e habilidades que ele requer do candidato. Primeiramente, para se entender a literatura, nós temos que saber que a literatura é uma arte. E como toda arte, ela é a recriação da realidade por intermédio do artista, tá certo? Então, o que nós colocamos aqui para vocês, olha, em se tratando da prova relacionada à literatura, você primeiramente precisa se conscientizar de que ela, a literatura, assim como toda a arte, é uma transfiguração do real. Isto é a realidade recriada por meio do espírito do artista vivendo em seu tempo. Isso é muito importante, a questão, o fator tempo, né? Em que tempo vive esse artista? Em que tempo ele está situado? Então, ele vai recriar uma realidade em função do tempo em que ele vive, tá? Sendo assim, o artista, de acordo com sua ideologia, submetido a um contexto histórico, político e social, realiza um trabalho especial, cuja matéria-prima é a própria palavra. Ou seja, o artesão pode se utilizar da tinta, da tela, não é verdade? Da construção na arquitetura. O artista, ele se utiliza da palavra para reconstruir a realidade na qual ele vive num determinado momento histórico de uma determinada sociedade que tem uma determinada política. Então, a visão que esse artista tem daquele momento político, histórico, social, ele vai recriar na sua obra, tá? Dessa forma, torna-se evidente que em todo esse manejo predomina tão somente a função poética da linguagem, na qual a intenção do emissor, no caso o artista, é voltada para a própria mensagem, seja na estrutura ou na seleção e combinação das palavras, de forma a atingir plenamente seu objetivo artístico. Bom, isso é muito importante. Por que a literatura difere, muitas vezes, de outras coisas que são escritas, mas não são consideradas literatura? Por exemplo, um texto científico não é considerado literatura, um texto jornalístico também não é considerado literatura. Por quê? Em que é que ele difere, né, desse tipo de texto? Porque na literatura, nós vamos ter a literatura tem uma preocupação muito grande com a função poética da linguagem, tá? O que é essa função poética? É você escrever de forma bonita. Você vai trabalhar a palavra de modo que a palavra trabalhada atinja não só o emissor, mas contente também o escritor. Ele ficou feliz, ele gostou, ele acabou de realizar uma obra de arte. E essa obra de arte deve atingir o leitor, né? O leitor, o público leitor dele, o público-alvo desse artista. Então, é através dessa combinação e seleção de palavras e tal, que ele tenta atingir plenamente seu objetivo artístico, tá bom? Com base nesses pressupostos, você terá condições de entender alguns dos objetivos referentes ao processo pelo qual irá passar. Uma vez que é esperado que o aluno demonstre seus conhecimentos relacionados ao campo da literatura, tendo em vista a capacidade de. Então, olha só, o que é que o Enem espera que vocês tenham capacidade de fazer? Muito antigamente, esperava-se que o aluno soubesse o nome do autor, as características do autor, o nome das obras que esse autor escreveu, não é verdade? E estava bom. Às vezes o livro
um pedacinho do livro para ver se realmente o aluno havia lido aquele livro. Hoje não. Hoje não importa tanto o nome do autor, o nome da obra, em que trecho está essa obra, aquele determinado trecho, né? Quais são as características, em que data aquilo foi publicado. Hoje as capacidades que se espera do aluno não são mais as de memorização, mas são capacidades de interrelacionar, de contextualizar. Vamos dizer assim, olha, aquela obra cabe nesse contexto atual. Uma determinada poesia, escrita lá em 1800, puxa vida, ela ainda é atual, porque no nosso momento ainda existe injustiça social, porque no nosso momento ainda existe gente que sofre de saudade. Então, todas essas características empregadas para se escrever uma obra em determinada época que não morreram, que ainda podem ser atualizáveis, vamos dizer assim, são essa capacidade de perceber esses fatos que vai tornar o leitor mais esperto, mais astuto ou não. E são esses leitores mais astutos que passam à frente dos demais candidatos, tá? Então vocês terão que ter capacidade de analisar, interpretar, aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Percebam bem, olha quanta coisa que vão exigir aqui desse candidato, só nesse item, olha. Analisar e interpretar recurso expressivo relacionando esses textos. Olha, então é dado um texto para vocês, ali naquele momento da prova, e espera-se, na questão que eles vão colocar, vai exigir que vocês interpretem, analisem, façam uma contextualização com o momento atual, né? E que dentro dessa contextualização, vocês enxerguem como foi que isso daí foi escrito, em que condições que ele foi escrito, em que condições ele está sendo recebido. Como ele foi recebido, por exemplo, na época em que ele foi escrito e como que ele é recebido nos dias atuais, tá? Então essa é uma das capacidades que vão ser cobradas de vocês. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento da sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, o aluno do ensino médio, que vai fazer a prova do Enem, é um aluno que, além da literatura, ele é um aluno que estudou história, ele é um aluno que estudou sociologia. Portanto, espera-se desse aluno que, ao ler uma obra literária, ele saiba fazer essa relação da obra literária com o momento histórico no qual ela foi escrita, com o momento político e social também dessa época, né? E é muito importante para isso, gente, que no decorrer do ano, na preparação do Enem, vocês não se distanciem dos problemas da atualidade. Por quê? Os problemas da atualidade também nos ajudam, muitas vezes, a entender o passado histórico. Por que é que nós temos esses problemas hoje? Porque na história era assim, né? E como foi resolvido, e como a sociedade reagiu, quais foram as manifestações sociais do povo naquela época, quem foi que as encabeçou, tudo isso daí gera, né, no leitor, gera na sociedade um determinado comportamento. E o leitor astuto é capaz de perceber esse comportamento, tá? Também é importante saber relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Vamos lá, vocês também tiveram ou têm ainda, né, aulas de arte. A arte é isso. O artista sempre é um intelectual que, ou inconformado ou encantado com alguma coisa, ele produz algo para chamar a atenção das pessoas que não se sentiram sensibilizadas como ele se sentiu. Então ele tenta produzir algo para sensibilizar. Vamos supor que num determinado momento, vamos ser bem assim simples, olha, eu estou andando pela rua e encontro uma autoridade batendo, uma mãe maltratando uma criança.
aquilo me sensibiliza tanto, eu choro, eu fico muito emocionada e corro para a rádio, para o jornal e vou denunciar. Denuncio, mas as medidas cabíveis não foram satisfeitas, não me satisfizeram, não fiquei contente com aquilo. Então, o que eu posso fazer? Uma poesia, e essa poesia vai ser publicada, essa poesia vai emocionar todo mundo que lê, essa poesia vai ficar emocionado e vai passar talvez a refletir sobre o problema, e refletindo sobre esse problema nós vamos nos juntar, nós vamos nos tornar uma massa social e de repente a gente organiza aí um movimento para auxiliar as crianças que são maltratadas, etc. e tal. Então as coisas sempre acontecem assim na sociedade, não é mesmo? E esses acontecimentos, muitas vezes, são insuflados pelos artistas, porque ao verem determinada situação e ao perceberem que a massa, que o povo está totalmente parado, apático, eles não se conformam e tentam insuflar o povo para botar na rua, para botar a boca no trombone, vamos dizer assim, e conseguir modificar uma determinada realidade. Tá legal? Então, que modo artístico que nós vamos utilizar? Então, se hoje, na atualidade, o pessoal quiser mobilizar alguém de uma maneira rápida, nada como fazer um rap. Vai atingir todo mundo, não é verdade? A periferia gosta e a periferia tem atraído gente da classe média, que também tem atraído classe alta. Então, nós estamos criando atualmente um estilo de mobilização, nós não sabemos se vai perpetuar ou não, mas já podemos constatar historicamente que é um estilo forte, né? O rap, o hip hop. Então, as letras que a gente escuta são letras que mexem com a sociedade, que tentam eletrificar, desestabilizar as estruturas mornas, né? E é isso que a literatura vem fazendo ao longo de todos esses anos. Atualmente, nós temos a vantagem das mídias, nós temos a internet, nós temos as redes sociais e tantas outras coisas. Nos anos de 1500, quando foi inventada a imprensa, mal e mal os livros, não é verdade? E nós não podemos nos esquecer que foi graças aos livros que tudo chegou até nós, que tudo ficou lá guardado. Então, para a gente entender muito bem como é que vivia esse povo e como é que eles se expressavam, quais eram as maneiras deles sentirem, nós temos que ver as formas artísticas, as determinadas artes de um determinado momento histórico, social e político. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional, tá? Então, nós vamos estudar literatura fazendo também uma viagenzinha para lá no início, no descobrimento do Brasil. Porque a literatura, ela é uma presença de todos os valores que nós temos na construção da nossa sociedade, tá bom? E se a gente for estudar literatura universal, a literatura ocidental, a literatura europeia, nós vamos entender muito da história também. É muito importante, tá bom? Bom, gente, então, para manter-se informado e, sobretudo, preparado para obter um bom resultado na prova de literatura, aqui tem algumas dicas de conteúdos que provavelmente serão cobrados e são esses conteúdos que eu vou trabalhar com vocês, tá? São os conteúdos que provavelmente vocês vão precisar para fazer uma boa prova. E referente ao texto literário, primeiramente, vocês têm que estar afiadinho com funções da linguagem, narração, tá? Estrutura narrativa, figuras e efeitos de linguagem. Nós vamos ver algumas figuras, as mais importantes ou as mais comuns, tá bom? Intertextualidade e apropriação. Em relação ao texto poético, nós vamos trabalhar um pouquinho ali, dar uma aprofundadinha sobre poesia e metalinguagem, como que a metalinguagem é utilizada na poesia, tá? E todas as estéticas literárias ou estilos de época relacionados ao Brasil, beleza? Nós não vamos ver as estéticas lá do trovadorismo, humanismo, que são as estéticas ainda da literatura portuguesa, nós vamos ver somente as brasileiras, tá bom? Então, mediante isso, nós vamos começar em relação aos estilos literários com a literatura de informação,
Depois nós vamos ver o barroco no Brasil, o neoclassicismo e o arcadismo, ou neoclassicismo e arcadismo são a mesma coisa, tá? Mas no Brasil é arcadismo no Brasil. O romantismo e as características do romantismo no Brasil, tá? Realismo e naturalismo, o realismo no Brasil, o naturalismo no Brasil, também o parnasianismo no Brasil, simbolismo no Brasil, modernismo e tendências contemporâneas. Aqui eu vou fazer uma parte antes, e nós vamos falar um pouquinho do pré-modernismo, tá? No modernismo brasileiro nós vamos ver a primeira fase, que é a Semana de Arte Moderna, a segunda fase, todos esses artistas dessa Semana de Arte Moderna que praticamente atuaram na primeira e segunda fase, grupos e tendências modernistas da geração de 30 e 45 e as tendências contemporâneas, o concretismo no Brasil. Beleza? Então, gente, para a gente dar início, propriamente dito, para o conteúdo que vocês vão ter que se apropriar, nós vamos começar aqui com as funções da linguagem, tá bom? As funções da linguagem são recursos que servem para expressar exatamente as intenções do falante no momento da fala, tá? Então, a linguagem é uma eficiente forma de comunicação. Podem existir outros meios de comunicação, porém, o ser humano é essencialmente linguístico. A criança precisa aprender a falar. Quando ela não aprende a falar até uns 2 anos, os pais já correm com ela ao médico porque deve ter algum problema, não é assim? A fala, ela é inerente da pessoa humana. Nós podemos dizer que o homem se torna humano a partir da linguagem, a partir da fala. A linguagem nos torna capazes de transmitir uma gama de emoções, infinitas emoções. Entretanto, nós vamos estudar algumas funções que os linguistas agruparam para que haja vamos dizer assim, uma teoria que permita a gente identificar a intenção do escritor ou do interlocutor para atingir o seu emissor, tá? Então vamos dizer, olha, o emissor quer atingir o interlocutor sob que aspecto? Na emoção. Não, ele quer assustá-lo. Não, ele quer conscientizá-lo. Então ele tem que ver dentro dessas gamas de situação em que a gente pode estar querendo manipular, vamos dizer assim, o nosso interlocutor, é que eu vou me ater a uma determinada função. E essas funções recebem nomes diferentes. Então, olha só, a linguagem, que é uma eficiente forma de comunicação, é um elemento fundamental para estabelecermos comunicação com outras pessoas. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do falante, divide-se em 6 funções. Então, ela apresenta algumas peculiaridades de acordo com a intenção do falante, como eu falei para vocês no início aqui, tá? A primeira função nós chamamos de função referencial ou denotativa, que transmite uma informação objetiva, expõe dados da realidade de modo objetivo. Ela não faz comentários nem avalia. Geralmente o texto apresenta-se na terceira pessoa do singular ou plural, pois transmite impessoalidade. A linguagem é denotativa, ou seja, não há possibilidade de outra interpretação além da que está exposta. Em alguns textos é mais predominante essa função, como, por exemplo, os textos científicos, jornalísticos, técnicos, didáticos ou em correspondências comerciais. Por exemplo, uma manchete de jornal: bancos terão novas regras para acesso de deficientes. O que é que está querendo dizer aqui? Exatamente isso, que os bancos terão novas regras para acesso de deficientes. Então, essa função referencial ou denotativa é aquela função que não permite interpretação. É uma função que vai atingir diretamente o interlocutor naquilo que eu preciso que seja dito de modo objetivo. Não vou fazer comentário nem avaliação, não ponho nada de meu ali. O autor não põe nada de si, ele simplesmente relata o fato. Vocês às vezes podem estar se perguntando, né? O que é que essas funções têm a ver com a literatura? Tem tudo a ver com a literatura.
Porque na literatura, predominantemente, haverá a função poética, como nós falamos no início. Mas não quer dizer que eu deva excluir as demais funções da linguagem. E se eu tenho noção de que essas funções da linguagem existem e que elas são diferentes e que cada função tem a sua função, vamos dizer assim, então eu vou saber analisar o texto com mais propriedade. Eu vou ser mais enérgico, eu vou ser mais coerente ao analisar meu texto. Então, quando eu ler, por exemplo, isso daqui numa prova, alguma coisa que eu saiba que se trata de um texto jornalístico, de um texto didático, um exercício de vestibular, um exercício, uma questão de prova, uma manchete de jornal, e eu tenho essa informação assim precisa, eu não vou querer interpretar. Eu vou ter que simplesmente responder o que está sendo pedido para mim. É ou não é? Bom, essa é a função referencial. Vamos para a próxima. Função emotiva ou expressiva. É exatamente o oposto da referencial. O objetivo do emissor é transmitir suas emoções e anseios. Ele não está preocupado com o fato em si. Ele está preocupado com as suas emoções. Essa função é bastante importante na literatura. A realidade é transmitida sob o ponto de vista do emissor. A mensagem é subjetiva e centrada no emitente, naquele que emite, e, portanto, apresenta-se na primeira pessoa. A pontuação, por exemplo, o ponto de exclamação, interrogação e reticências, é uma característica da função emotiva, pois transmite a subjetividade da mensagem e reforça a entonação emotiva. É claro, né, gente? Que dia lindo! Escuta, quem você pensa que é, hein? Cara, escuta, para. Vocês estão percebendo? Esse tipo de entonação na escrita tem que ser marcado por uma determinada pontuação. Então, quando a gente está lendo, a pontuação existe para isso, para que eu coloque a oralidade que aquilo ali deveria haver, se estivesse sendo falado. Então, na exclamação, eu vou estar admirado, eu vou estar assustado. Na interrogação, eu vou estar indagando. Nas reticências, eu vou estar sem saber, eu vou estar em dúvida. Então, ela é carregada de pontuação. Então, saber ler pontuações, às vezes, é mais importante até do que saber decodificar as palavras. Não é verdade? Saber ler não é só não errar, não trocar uma letra pela outra. É saber dar emoção. Então, aí entra a sua função emotiva ou expressiva. E não é porque eu não estou lendo alto, não estou lendo para ninguém ouvir, estou lendo para mim. Mas se você está lendo para você, você tem que entender o que você está lendo. Então, preste muita atenção na pontuação, sim. Faz toda a diferença, tá? Essa função é comum em poemas ou narrativas de teor dramático ou romântico, claro. Então, vamos ver se tem algum... se você tem um poema, você tem que ter bastante expressividade. E se você está fazendo um texto romântico também, ele é bastante expressivo. Então, ela vai estar bastante presente nesse tipo de literatura. Por exemplo, porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Poema de Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade. Vejam bem. Porém meus olhos não perguntam nada. Meus olhos não perguntam nada. Já começa daí a gente perceber que olhos não falam, não é verdade? O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Então, a gente já percebe assim, ele está dando informação, mas ele está impressionado com o quê? Com a seriedade desse homem atrás do bigode. Então, ele tem que ficar ali vendo aquele homem atrás do bigode, mas sem perguntar nada. Fazendo de conta que está achando tudo normal, mas por dentro ele está achando estranho. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Então, é um homem de poucos amigos, é um homem sério. Então, por isso aqui, a gente já percebe que o eu lírico, ou que o autor, se vocês quiserem, vamos lá, eu lírico é o nome que eu dou ao autor no momento em que ele escreve o poema. Então, durante o nosso curso aqui, muitas vezes eu vou estar empregando esse termo, tá? Eu lírico, para me referir ao autor do poema, no momento em que ele escreve. Não se chama de autor, mas estou só explicando o que é o eu lírico para vocês, tá bom?
Então, Carlos Drummond, o eu lírico, ficou impressionado com essa figura num bonde. Aqui nós não temos o início do poema de Sete Faces aqui, mas ele estava num bonde, ficou impressionado com esse homem e fez esse poema para esse homem. Então, a expressão dele aí é totalmente emotiva, não é mesmo? Ele está preocupado com a seriedade. Como pode ser tão sério? Meu Deus, por que é tão sério, né? E ele compõe isso daí, carregado de bastante pontuação, ponto, porque ele quer dizer exatamente aquilo, né? A função conativa ou apelativa. Essa função, ela tem o objetivo de influenciar, convencer o receptor de alguma coisa por meio de uma ordem, por isso usa muito vocativos, uma sugestão, convite ou apelo, daí é o nome da função, conativa ou apelativa. Os verbos costumam estar no imperativo, compre, faça, ou conjugados na segunda ou terceira pessoa. Você não pode perder, ele vai melhorar seu desempenho. Esse tipo de função é muito comum em textos publicitários, em discursos políticos ou de autoridade. Por exemplo, não perca a chance de ir ao cinema pagando menos. Olha aqui, estou dando uma ordem para o cara, né? Não perca a chance de ir ao cinema pagando menos. Então, esse tipo de função conativa, ele é muito empregado pelos publicitários, né? Então, os publicitários têm que ter um conhecimento profundo da linguagem também, e eles têm que também ter um conhecimento de como que eles vão influenciar o leitor, o público ou ouvinte deles, tá? Função metalinguística. Essa função refere-se à metalinguagem, que é quando o emissor explica um código usando o próprio código. Quando o poema fala da própria ação de se fazer um poema, por exemplo, veja aqui, ó, pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Esse trecho da poesia intitulada Para Fazer um Poema dadaísta utiliza o código, que é o poema, para explicar o próprio ato de fazer um poema. A função metalinguística, ela é bacana da gente pensar que o dicionário faz isso o tempo todo. O dicionário explica cada palavra através de outra palavra, não é isso? Então, essas funções, nós temos a obrigação meio que inerente dentro de nós aí, nem tanto de ficar sabendo o nome delas, mas saber que elas existem. O que tem sido muito bacana nas provas atuais é bem isso, olha, eles colocam o texto e colocam, olha, a função tal presente nesse texto, porque faz isso, faz aquilo, também pode ser vista em qual trecho abaixo, A, B, C, D. Então, sabendo que existe essa intenção por trás de cada função, não é mesmo? Que uma tem a intenção de chamar a atenção, a outra tem a intenção de colocar os seus sentimentos, a outra de esclarecer simplesmente, a outra de explicar através da própria explicação. Então, vocês vão clareando, né? E vocês vão conseguindo chegar mais facilmente ao objetivo da prova que vocês vão fazer, que é sempre testar a capacidade de relacionamento. Se tal coisa faz isso, então outra tal coisa faria exatamente o mesmo. Qual seria essa outra tal coisa? É isso que vocês vão ter que descobrir, né? Nas provas que vocês vão fazer. Vamos ver agora, tem também a função fática. O objetivo dessa função é estabelecer uma relação com o emissor, um contato para verificar se a mensagem está sendo transmitida ou para dilatar a conversa. Quando estamos em um diálogo, por exemplo, dizemos ao nosso receptor, você está entendendo? Estamos utilizando esse tipo de função. Ou quando atendemos o celular e dizemos, oi, alô? Então, eu estou tentando estabelecer contato. Essa função também é muito comum em palestras, em sala de aula, né? Às vezes o palestrante quer quebrar aquela monotonia. Ô, pessoal, olha aqui, pera lá, ó. Então, a gente vai tentar estabelecer contato. Num elevador, quando a gente entra, fica todo mundo meio ali, né? Com aquela cara. Fala, oh, bom dia. Vai chover. Será que chove? Então, é aquela tentativa de estabelecer um contato, de pisar nos ovos para ver se não quebram. Essa função é a chamada de função fática, tá bom? E a função poética, que é lógico, a que predomina na literatura. O objetivo do emissor é expressar seus sentimentos através de textos que podem ser enfatizados por meio das formas das palavras,
da sonoridade, do ritmo, além de elaborar novas possibilidades de combinações dos signos linguísticos. É presente em textos literários, publicitários, em textos de música, ou seja, são os textos bonitos, tá? São aqueles textos que a gente se comove, alguns mais, outros menos, né? Mas ninguém nega que eles são especiais, ninguém tem a coragem de falar está errado, né? São os textos bonitos, porque a principal preocupação aí do artista é artística. Ele vai expressar seus sentimentos, mas não assim, puxa, tô chateado, hein? Né? Puxa, tô super feliz. Não, ele não vai falar assim. Ele vai falar de uma maneira bonita, ele vai combinar som, ele vai combinar ritmo, ele vai combinar palavras, né? Ele vai escrever de uma maneira que vai encantar. Então, isso é a literatura, tá bom? Então, essas são as funções da linguagem que a gente precisa ter em mente para a gente conseguir trabalhar melhor os textos literários. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é um poema que se chama Epitáfio, ó, negócio, vamos prestando atenção, negócio, ego, ócio, cio e o ó, que é um círculo. Vamos fazer uma análise aqui mais ou menos. Olha, na poesia acima, Epitáfio para um banqueiro, Epitáfio para um banqueiro, de José Paulo Paes, ele faz uma combinação de palavras que passa a ideia do dia a dia de um banqueiro de acordo com o poeta. Para ele, o banqueiro, né, faz negócio, então ele tem um ego muito centrado em si mesmo, porém ele é ocioso, ele fica lá sem fazer nada, porque na opinião dele ele está só, vamos dizer assim, ganhando os juros, né, quando ele empresta dinheiro para os outros, então ele não faz nada. Cio, que é aquela tara, né, aquele momento que a pessoa não controla os seus instintos, os seus impulsos, e o círculo vicioso, né, não consegue sair disso. Será que um pobre mortal faria uma poesia com a simples palavra negócio? Não, né? Mas quando a gente pega aqui, mesmo não fazendo essa análise de primeiro momento, assim, a pessoa fala, cara, tá doido, não sei o quê. Mas ninguém pode negar que todos esses termos saíram de negócio. Fala, puxa, que bacana, olha que bacana, né? Então já chamou atenção. Aí, se te chamou atenção, você começa a pensar, né? Por que será ego? Mas olha o título, ó, Epitáfio para um banqueiro. Aí você fala, putz, olha, o banqueiro, epitáfio, o que é epitáfio mesmo? Ah, é aquilo que escreve lá em cima, na lápide, né? Quando o cara morre. Então, é aquela última homenagem. Puxa, tudo a ver, né? Então, isso é poesia, tá? É escrever aquilo que você sente de um modo que chame a atenção do seu interlocutor, combinando as palavras, causando esse estranhamento, essa sonoridade, tudo isso, tá bom? Bom, gente, nós vamos também precisar ter uma noção de esquema narrativo, o que é a narração, para a gente conseguir entrar de sola nos textos literários, tá bom? Eu acho que a maioria já tem essa noção, mas não custa a gente dar uma repassada. Vamos lá, ela consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida em que o tempo passa. Não é isso? Então, eu tenho uma sequência de fatos, personagens agindo nessa sequência de fatos num determinado lugar e num determinado tempo, que vai ter começo, meio e fim, tá? O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Seus elementos são narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Dessa forma, o texto narrativo apresenta uma determinada estrutura. É muito importante aqui o conflito, viu, gente? Porque, olha, o que você fez hoje? Eu levantei, tomei café da manhã, fui para a escola, almocei. Foi um dia chato, não teve? Agora, quando que você vai chegar e contar para alguém quando teve alguma coisa legal? Gente, logo depois do almoço, vocês não acreditam. Sabe o que aconteceu? Fulana ligou, fulano, né? Então ali vai ter o tchan, por que está contando aquilo, né? Por que você levantou, por que você foi tomar um café, por que você comeu?
não tem graça nenhuma. O legal vai ser o que aconteceu depois desse almoço, vamos dizer assim. Então tem que ter um conflito, alguma coisa que desestabilize a normalidade, para que seja uma narração interessante, tá bom? Então vamos ver essa estrutura aqui, ó. Então, esquematizando, nós vamos ter a apresentação, né, dos personagens, do fato, do porquê que aquilo vai acontecer, essa complicação ou desenvolvimento. Então, a partir dessa complicaçãozinha, como é que isso desenvolveu, como é que isso resolveu, que nós chamamos de clímax, e o desfecho, tá? Então, esses são os elementos da narrativa, do texto narrativo. Nós não podemos confundir também. Nós temos dentro da narrativa os protagonistas e antagonistas. Então, a narrativa ela é centrada num conflito vivido pelos personagens. Diante disso, a importância dos personagens na construção do texto é evidente. Não existe narrativa se não existir personagem, tá? Podemos dizer que existe um protagonista, que é o personagem principal, e um antagonista, que é o personagem que atua contra o protagonista, impedindo-o de alcançar seus objetivos. Há também os adjuvantes ou coadjuvantes. Esses são personagens secundários que também exercem papéis fundamentais na história. Eles vão ajudar ou não os protagonistas, tá bom? Narração e narratividade. Eu vou deixar mais ou menos claro isso daqui, porque está tendo muita confusão hoje em dia, porque tudo é texto narrativo. Se eu conto um caso, uma fofoca, uma piada, uma notícia de jornal, tudo está narrando. Porém, a diferença é que no nosso cotidiano encontramos textos narrativos, contamos, ouvimos histórias o tempo todo, né? Se você chega em casa e tem que contar para tua mãe o que você fez, você está narrando. Mas os textos que não pertencem ao campo da ficção não são considerados narração, pois essas não têm como objetivo envolver o leitor pela trama, pelo conflito. Podemos dizer que nesses relatos a narratividade quer dizer o modo de ser da narração. Então, gente, a narração é um texto de ficção. A narração é um texto literário, é uma história que pode ter semelhança com a realidade, mas é um texto de ficção escrito por um autor que quer envolver o leitor, para que ele leia e para que ele fique assim, querendo saber como é que vai acontecer, como é que vai resolver esse problema. Ele fica envolvido, ele fica preso. Vocês já leram um livro que deixa a gente assim? Que você não vê a hora de chegar em casa e poder ler para saber como é que aquilo vai acontecer e tal? Não podemos confundir, então, narração e narratividade, beleza? Porque nesses relatos, há narratividade que quer dizer o modo de ser da narração. Os elementos da narrativa são propriamente esses daqui, olha. Foco narrativo, que pode ser primeira e terceira pessoa, tanto o autor narra uma história em terceira pessoa, quanto ele pode ser um narrador personagem. Então ele conta a história como se ela estivesse acontecendo com ele. Então isso nós chamamos de foco narrativo. Os personagens, como nós já vimos, os protagonistas, antagonistas e coadjuvantes. Narrador, que é o narrador personagem ou narrador observador, o tempo cronológico e psicológico. O cronológico é aquele dos acontecimentos mesmo, que aconteceu nesse ano, que aconteceu o ano que vem, e o psicológico é aquele do personagem, ele se lembrando, ele tendo memória de alguma coisa, tá? E, finalmente, o espaço, né? Em que local aquela trama se passa, como tudo aquilo aconteceu, tá bom, gente? Então, esses são os elementos da narrativa que todos precisam ter em mente ao ler um texto literário e procurar interpretá-lo da melhor maneira possível, de acordo com o momento histórico, com a situação sociopolítica e cultural daquele período. Beleza?